Dia 22 de setembro de 2020, nós estamos finalizando nosso último conteúdo de geografia. Acabou o bimestre de geografia. Então, nós finalizamos o nosso conteúdo do terceiro bimestre em geografia, que vamos acabar hoje em os recursos naturais e a sua importância. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos finalizar o nosso bimestre em geografia. Então, agora vai ficar faltando nós finalizarmos apenas ciências, que nós vamos acabar agora, quarta-feira, certo? E só, matemática nós já acabamos na segunda-feira, certo? Que nós falamos sobre poliedros. Segunda não, quinta. Quinta-feira passada nós acabamos de falar sobre poliedros. Então, nós já finalizamos o nosso conteúdo de matemática e nós vamos finalizar o nosso conteúdo de geografia hoje, tá bom? Não se esqueçam que tem simulado quarta e quinta-feira. Vai ser passado os detalhes para vocês certinho de como irá funcionar. E vocês vão realizar esse simulado e também tem trabalho para entregar amanhã na escola. Não se esqueçam, tá bom? Amanhã é o último dia de entregar trabalho para quem está devendo o trabalho, que nós já passamos, lá em agosto. Então não deixem de fazer para vocês não ficarem sem nota, beleza? Então vamos lá. Os recursos naturais e sua importância. Nós já falamos muito em todos os bimestres, né? Um pouquinho sobre a natureza, um pouquinho sobre os recursos naturais, por que eles são tão importantes para nós. Falamos sobre a matéria-prima que nós precisamos. Hoje em dia, né, praticamente tudo vem de alguma coisa feita da natureza. Então, assim, por que esses recursos naturais eles são tão importantes? Hoje em dia, praticamente tudo que nós utilizamos, de alguma forma, vem da natureza. Então, nós utilizamos madeira para construir os móveis. Nós utilizamos as árvores para isso. Nós utilizamos água, que é um recurso natural também. Nós utilizamos as folhas das plantas. Nós utilizamos plantas para usos medicinais. Nós utilizamos petróleo para poder fazer diversas coisas. Gasolina, óleo, combustível no geral, né? Nós utilizamos pedras preciosas. Então, nós utilizamos ferro. Então, tudo nós tiramos da natureza. Tecido. Então, assim, tudo vem da natureza. Então, a matéria-prima vai ser aquilo que a gente está tirando. Então, por exemplo, um guarda-roupa. O guarda-roupa é feito de madeira. Então, a matéria-prima do guarda-roupa vai ser o quê? A árvore que vai dar a madeira para a gente poder fazer o guarda-roupa, a cama, o nosso armário da cozinha, o rack da televisão. Então, tudo isso vem de uma matéria-prima. Então, os nossos recursos, eles são extremamente necessários, porque vem da natureza. Só que o que acontece? Nós não cuidamos da natureza como deveríamos. Se nós plantamos, nós teríamos uma facilidade muito maior. Por quê? Nós iríamos tirar, mas nós iríamos plantar de novo. E o que iria acontecer? Nós sempre teríamos. Não queria faltar. Mas a gente faz isso? A gente só tira. Então isso é ruim, porque uma hora alguns recursos podem acabar. Aqui no livro, na página... Cadê? Na página 33. Ele fala: os recursos naturais são muito importantes para a sobrevivência do homem e também toda a forma de vida na Terra. E um exemplo é a água. Praticamente 1% da água do planeta Terra inteiro é potável para a gente conseguir consumir, para a gente conseguir beber, para a gente conseguir tomar banho. 1% dessa água. Sendo que grande parte dessa água está congelada nas geleiras. Então, assim, menos de 1% é a quantidade de água que nós temos para consumo que já esteja em forma líquida. Então, é muito pouco. E nós estamos acabando com ela cada vez mais. Mas ela é um recurso que pode se renovar. Nós vamos falar sobre recursos renováveis e não renováveis. Então, aqui, outro recurso natural que é importante no nosso cotidiano são os vegetais. Seja ele para fornecer alimento, para produzir derivados da madeira ou mesmo para servir na fabricação de remédios. Então, assim, os recursos naturais que são vegetais, o que ele quer dizer? As árvores são vegetais, né? São plantas, nós utilizamos para poder fazer
construir coisas que são de madeira. Nós pegamos ervas, plantas, esses tipos de vegetais para poder usar como remédios e coisas relacionadas à medicina, né? Coisas medicinais, nós utilizamos todas. Qualquer remédio, ele tem uma base que seja de planta. Ele precisa ter a base de alguma planta, de algum vegetal. Então isso vai acontecer muito. Só que isso pode ser um problema. Só tirar e não repor. Assim como nós vamos ver aqui pra frente, ó. Deixa eu ver. Então aqui, ó, podemos classificar os recursos naturais em 2 grupos. Os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. O que são os recursos naturais renováveis? São os recursos que, mesmo sem a gente interferir, eles vão voltar. Eles conseguem se reerguer. Por exemplo, se esses recursos acabarem agora e nós, o homem, né, não intervirmos mais nisso, ele, com o passar do tempo, ele vai voltar aquilo. Por exemplo, ó, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Nossos alimentos, a biomassa, produtos derivados de animais, o sol, o vento, a água são exemplos de recursos naturais renováveis. Eles também podem ser utilizados na produção de energia. Apesar da rápida reposição na natureza com relação a esses recursos, alguns deles também podem acabar. É o que acontece com a extinção de determinadas espécies da fauna e da flora. Então, por exemplo, animais que dão recursos, por exemplo, vaca, que dá leite, né, onde nós fazemos várias coisas com o leite. Ótimo, as vacas podem se reproduzir e ter cada vez mais e se renovar e ter uma quantidade suficiente para poder alimentar a população. Mas assim, e se as vacas forem extintas? Acabar todas as vacas que dão leite, óbvio, né? Então, assim, o que vai acontecer? Não tem como mais ela se renovar, porque não vai existir mais aquela espécie. Então, os recursos que são renováveis, alguns, caso forem extintos, eles não têm como se renovar mais. Eles vão literalmente ser extintos. Agora, o vento, o sol, que são recursos naturais, que nós também utilizamos eles são renováveis, eles não vão acabar. Mas recursos que nós tiramos da natureza, eles podem acabar caso nós consigamos destruir aquela espécie de animal, de vegetal, de algum de ser vivo. Isso vai poder prejudicar eles, tá bom? Então, esse recurso natural que é renovável, ele pode se tornar irreversível, ele não vai ser mais renovável. Ele vai simplesmente deixar de existir, tá bom? E os recursos naturais não renováveis. Então, aqui, ó. Cadê? Alguns exemplos desses recursos são o carvão mineral, o ferro, o petróleo e gás natural. Por que esses recursos eles não são renováveis? Porque a quantidade que nós tiramos da natureza, a natureza não consegue repor em pouco tempo. Por exemplo, o petróleo, ele demora milhares de anos para ser produzido na natureza. Ele demora muito tempo para poder ser feito pela natureza. Então, nós seres humanos retiramos muito petróleo. Nós utilizamos muito petróleo na nossa população. E isso é ruim. Por quê? Nós utilizamos muito, ou seja, nós precisamos de cada vez mais. Nós precisamos de muito. Se nós utilizamos muito, nós precisamos de muito. Mas a natureza não consegue produzir na quantidade que nós precisamos utilizar. Então, ela acaba não conseguindo se renovar. E esse é um recurso natural que pode ser extinto por um tempo. Por quê? Até a natureza conseguir produzir aquela quantidade de petróleo que nós queremos usar, vai demorar milhares de anos. Então, é um recurso que ele não se renova na proporção que nós queremos que ele se renove. Tá bom? Isso são os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Tá bom? Aqui, ó. A distribuição dos recursos naturais. O que ele quer dizer? Que
os recursos naturais no nosso planeta Terra inteiro, ele é dividido desigualmente. Por quê? Tem países que têm mais e tem países que têm menos. Por exemplo, existem países que têm muito mais água potável do que outros países. Tem países que conseguem produzir muito mais alimento para aquela população do que outros. Ou tem países que conseguem comprar mais alimentos do que outros, ou mais produtos, vamos colocar assim. Porque não se compram só alimentos, compram produtos também. Então, isso é desigual. Então, por isso, a distribuição dos recursos naturais, ela vai ser desigual no planeta Terra inteiro. Porque tem lugares que vão possuir muito mais recursos do que outros lugares. Por isso que nós temos uma desigualdade muito grande em relação a países que são mais desenvolvidos e outros são menos desenvolvidos. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito mais desenvolvido. Por quê? Ele consegue ter uma economia maior, o que faz com que, mesmo que ele não produza, ele tem dinheiro para poder comprar de países que têm. Então, o que acontece? Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de petróleo. O que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos ele não consegue produzir tanto petróleo igual o Brasil. Então, ele compra o petróleo do Brasil, porque ele tem dinheiro para poder fazer isso, e ele acaba tendo mais recursos do que o próprio Brasil que produz. Então, ele tem mais recursos do que a gente. Ele compra mais alimento do que a gente. Os Estados Unidos compram alimento do Brasil. Então, às vezes, os Estados Unidos têm mais recursos, tanto financeiramente quanto em todas as outras áreas, do que outros países. Então, ó, aqui fala uma coisa muito interessante. Ó. Os Estados Unidos é a maior potência e também é o país que mais consome recursos naturais do planeta. Ó, se todos os países do planeta Terra, cada país do mundo inteiro, consumisse todos os recursos naturais que os Estados Unidos consomem, então assim, os Estados Unidos eles consomem diversos tipos de produto. Se não houvesse desigualdade e todos os países consumissem a mesma quantidade de tudo, de água, de alimento, de recursos naturais em geral, a mesma quantidade que os Estados Unidos consomem, nós precisaríamos de 5 planetas Terra. Imagina, se todos os países consumissem igual os Estados Unidos, nós precisaríamos de 5 planetas Terra, porque um só não seria suficiente. Então, o consumo é muito grande. Muito grande. E por isso que existe muita desigualdade em relação a todos os países. Porque tem países que têm mais recursos naturais do que outros. Por exemplo, a África. Ela tem poucos recursos naturais. Alguns países da África. Por que do continente africano, né? Porque tem países lá que não tem tanto acesso assim à água. Uma coisa que seria tão simples. Eles não conseguem ter acesso. Ou alimentação. Lá não é uma área tão fértil assim para eles conseguirem produzir o que eles precisam. Então acaba sendo um problema, porque é um país que é muito pobre, um país que tem poucos recursos. Então, outros países que têm mais dinheiro ou conseguem produzir mais, eles têm recursos melhores e têm melhores opções para poder fazer com que aquela sociedade daquele país inteiro tenha melhores condições de vida do que outros. Então, nós precisamos, como nós falamos na aula passada sobre sustentabilidade, que nós temos que cuidar do nosso planeta, nós temos que preservar nosso patrimônio natural, porque sem ele, como eu já falei diversas vezes, a natureza ela se renova caso o homem deixe de existir. Mas se a natureza deixar de existir, o homem não existe mais. Porque tudo que nós utilizamos vem de lá. Tudo. Cada coisa tem a matéria-prima que vem de alguma coisa da natureza. Então, extremamente necessário nós cuidarmos do nosso patrimônio natural. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 37 e 38. Só isso. Cadê aqui, ó? 37 e 38. Beleza? Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Estou disponível para vocês de 8 a meio-dia,
tá bom? Depois disso, assim que for possível, eu respondo vocês. Não se esqueçam que amanhã tem trabalho para poder entregar na escola. Não deixem de entregar. Tem bastante gente que está pendente com algumas coisas. Tem gente que não fez nenhum trabalho. Então, corra atrás. Não fiquem sem nota para vocês não ficarem prejudicados no final do ano. Demos mais uma chance para vocês, então não percam essa chance. Um beijão. Até amanhã e eu amo vocês.